A vida da gente tem que ser assim, vai no que é seguro. O que é seguro? Que Deus aprova. Não, mas se eu colocar o fulano é influente e tal, mas Deus está com fulano, não, então não põe o fulano. Então paga para ver, vai na fé, faz do jeito certo, abra portas para Deus entrar, seja o que for. Tua vida, teu casamento, tua família, teu negócio, teu trabalho, tua empresa. E Deus não vai entrar se for bonito, Deus vai entrar se for sincero. Mais uma oportunidade, que bom estar aqui agora, fazendo aquilo que ninguém pode tirar de nós, que é dedicando tempo a Deus, é fazendo a vontade dEle na nossa vida, é fazendo a vontade dEle com a nossa vida, e não dando ocasião ao diabo, né? Já pensou aquelas pessoas que são tocadas a levantar de madrugada? São tocadas a levantar mais cedo e para Deus não levantam, para Deus não se prostram, não fazem declarações, não pegam tempo para ler, para orar, para buscar. Mas quantos que vão dormir mais tarde, até mais tarde, ou que mesmo foram dormir mais tarde para assistirem qualquer coisa, um filme, uma série, um programa, um vídeo, né? Às vezes até esses programas que fica vigiando a vida de alguém 24 horas. E o que você vai tirar disso? O que você vai ganhar com isso? Como que você vai crescer em Deus com isso? Não vai. Então, estar aqui logo pela manhã no primeiro culto é poder dizer como Davi, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar e consagrar a Deus o nosso dia e a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que nós temos, a graça, a bênção de aproveitar no Senhor. Estando aqui, buscando o Senhor, fazendo a tua vontade, obrigado, porque se estamos aqui tão cedo é porque temos tanto o entendimento para isso, como também nós temos a disposição, a saúde, a condição de termos levantado, de termos já desde ontem nos organizado para dormirmos, meu Deus, num horário viável para acordarmos cedo e buscarmos o Senhor, porque o Senhor já estava na nossa mente. O Senhor já era o nosso plano ontem à noite, quando deitamos, para que acordássemos para buscar o Senhor, para que acordássemos para adorar o Senhor. E eu te agradeço por isso. Como é bom quando o Senhor é o nosso último pensamento, também é o primeiro. Como é bom quando a nossa vida gira em torno do Senhor. Como disse o salmista, sabes quando eu me levanto, também sabes quando eu me deito. E se o Senhor sabe qual o nosso pensamento, quando, como, o Senhor sabe por quê. O Senhor sabe como. E o Senhor sabe que antes de estarmos aqui, o Senhor já era o nosso foco. Então, que agora, meu Deus, que o Senhor é a nossa ação, que o Senhor, meu Pai, é aquele quem deliberadamente nós estamos
buscando agora, falando, dirigindo as nossas palavras, que o Senhor se revele, que o Senhor se manifeste, que o Senhor, meu Deus, nos encha, que o Teu Espírito Santo venha e acenda em nós o fogo, e que naqueles que este fogo está aceso, que a cada dia essa chama seja maior, e que venha queimar e arder em nós, meu Deus, esse fogo do Senhor. O fogo, meu Pai, que eu peço que não se apague, que nada, que nem, meu Deus, a maior tempestade tenha poder de afastar esse fogo ou de diminuir a nossa fé, mas que, como para tudo nós precisamos, que o Senhor nos ajuda a seguir, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a aprender, porque para aprendermos, meu Deus, precisamos da Tua ajuda, nos dê visão, sabedoria, derrama da Tua unção sobre nós. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, como nós viemos ao Teu e apresentamos ao Senhor a nossa vida, apresentamos cada uma das nossas ações, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, abençoa esse culto, abençoa a transmissão para cada um, meu Pai, que mesmo não tendo um templo perto na sua cidade, não deixa de estar na Tua presença, acompanhando, ouvindo, assistindo. Que o Senhor guarde agora cada lar, que o Senhor guarde cada um que está indo para o trabalho, que o Senhor guarde, meu Deus, cada família, que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um de nós. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos, eu consagro esse dia ao Senhor. E eu peço que já, pelas nossas primícias que nós entregamos, que todo o nosso dia seja santo, poderoso e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor assuma o controle e abençoe, nos cubra completamente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aí vamos aqui para o versículo 7. Desculpa. 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem?
Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Essa passagem de Samuel é uma passagem que a gente precisa, de tempo em tempo, refletir sobre ela, porque nós já podemos ter vivido algo muito parecido, e o próprio Samuel é a prova disso, e estarmos de novo cometendo o mesmo erro. E por que eu digo que Samuel é uma prova? Porque Samuel era a pessoa mais espiritual, mais ligada a coisas espirituais, e que naquela época, na terra, a pessoa que mais ouvia Deus falar. Quem tinha direções de Deus para cada assunto, e isso te traz também experiências vividas. Olha, eu vi Deus falando sobre o reino, eu vi Deus falando sobre tal guerra, eu vi Deus falando, Ele falou por meu intermédio acerca de tal batalha, eu vi Deus levantando o rei, eu vi Deus agora, eu estou vendo Deus rejeitando um rei. Então, às vezes a gente mesmo estando fazendo, se envolvendo nas coisas espirituais, nós podemos ter alguns lapsos, sabe? Dar uma relaxada. E olha que eu estou dizendo de quem estava na ativa. Nós estamos aqui falando daquele profeta idoso, aquele profeta velho, que a gente vê que já não estava mais na ativa, que já tinha se perdido, né? Já estava desviado, caído. Não, aqui eu estou falando de gente que está no dia a dia e que pode estar vivendo algo como o Samuel viveu. O que o Samuel viveu? E aqui a gente ainda na terça, a gente falava, né, do quanto Abraão, às vezes a gente até equivocadamente pensa, né, olha, mas o Abraão, ele teve que ter uma fé muito grande, porque demorou 25 anos. Na verdade, não demorou nada. Deus faz as coisas no tempo certo. Porque nós falamos ainda do Abraão, que eu não sei te falar porquê, né? Não está escrito, então seria uma visão minha disso. Que inquietação que era aquela que ele teve, né? De sair de lugares que Deus confirmara, lugares que Deus conduziu ele, e aí depois, por fome, por seca, ele desce para o Egito, e ainda como a bispa nos trouxe numa reunião, Abraão ali descobre que o problema dele era a maior bênção da vida dele, porque se a Sarai fosse fértil, ali teria acabado com tudo, porque ela teria tido filho com o faraó, né, e teria contaminado aquela descendência. Se Deus quisesse o faraó, ele já era o rei do Egito, era simples,
Deus usar qualquer um dos descendentes dele. Não, Deus queria um filho daquele homem, Deus queria aquele homem, Deus escolheu aquele homem. Então veja que o Abraão, mesmo depois de já ter tido experiência, ele desce espiritualmente, ele desce fisicamente, ele desce moralmente, ele mostra, ele revela como ele ainda era um homem egoísta, né? E alguns vão falar, mas ele teve medo, então, mas o medo, para quem tem acesso a Deus e está sendo alimentado, está sendo abastecido pela palavra, só mostra o egoísmo da pessoa. Porque ela tendo Deus, ela ainda se fia em coisas materiais e ela pretere qualquer outra situação, pessoa, como foi feito pelo próprio Abrão, que colocou a sua mulher nos braços de um outro homem, e isso ela foi submetida, né, a tudo que um homem, quando pega uma mulher para ser sua mulher, vai fazer. Não tem, né, para os mais inocentes ou ingênuos, não tem carinho, né? Não é só, sabe, ali ficar desfrutando das dependências do palácio de graça, não. É ser a mulher de um homem. Ser a mulher de um homem, ponto. E eu nem preciso entrar nessa... eu não preciso explicar o que isso quer dizer. O culto é para adulto, né? Não é o culto da escolinha. Então, Abrão, que teve suas experiências, desce desse ponto. Eu não vou dizer aqui que o Samuel desceu, mas o Samuel, ele ainda revelou que tinha coisas nele também que precisavam ser trabalhadas, como cada um de nós temos. Porque quando o Samuel ficou triste pelo Saul, tanto que o Senhor diz, né, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Porque Saul, olha bem, o Samuel, ele conhecia a palavra, ele sabia o que era certo, ele sabia o que devia ser feito. Então não era para ele ter se entristecido pela postura do Saul, que vamos entender aqui o que quer dizer. Ele não se entristeceu porque o Saul falhou, então a falha estava errado. Que o desvio de propósito de Saul, que não estava governando o povo de Deus, que não estava liderando o povo de Deus, que não estava ali para vencer os inimigos do povo de Deus, mas agora estava ali, e ele canalizava as suas obras para a sua autopromoção. Não foi esse o motivo da tristeza do Samuel. Olha, esse povo está se perdendo porque o Saul está se perdendo. O Saul se desviou. Então, ele não ficou triste pelo desvio, ele ficou triste pela pessoa. Ele ficou triste pelo Saul. Então, aqui também foi um trabalhar na vida do Samuel. Porque o Senhor, até quando você vai se entristecer por causa do Saul? Eu rejeitei ele como rei. É como se o Senhor falasse, não era para você estar aí da mesma forma que eu, indignado com essas atitudes, indignado com essa postura, indignado com essa auto-idolatria do Saul. Não, Samuel não estava indignado com isso, ele estava triste pelo Saul. E aí a gente entende por quê.
quando o Senhor manda ele ungir o próximo rei de Israel, nós vemos uma coisa acontecendo com alguém que tinha todas as condições de não acontecer. Que o Samuel vai ungir, ele chega na casa do Jessé, cumprimenta o Jessé e avisa o Jessé que era para chamar os seus filhos. Quando ele vê o filho de Jessé que remetia a algo imponente, o filho ali que tinha uma imagem de força, ele já se anima e ele já se precipita, concluindo dentro dele que aquele seria o próximo rei de Israel. Então, não por acaso, o Senhor ainda usa o Samuel e fala com Samuel, porque o Samuel precisava ali também daquela experiência, ser trabalhado, ser corrigido. Porque você vê que quando ele diz, né, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Naquilo, Samuel, ele... E o que nós vemos? O Samuel, ele não estava ainda fora daquela situação. E Deus já tinha falado com ele. Até quando você vai? Ele ainda estava naquela situação, ele ainda estava vivendo aquilo. E trazendo para mim, para você, será que não está acontecendo algo parecido? O Senhor já ter te falado, ó, vamos para próximo. Como ele falou lá para o povo de Israel lá atrás, mudem o rumo. Eu posso acrescentar aqui, muda esse discurso. Tira o olhar daquilo que você está olhando insistentemente e que assim você não tem um foco irresistível. Não confunda foco irresistível com teimosia. Sabe, a criança batendo a perninha e o pezinho. Eu quero, não, eu quero. O pai, a criança pode espernear, pode sacudir, pode, sabe, chorar. O pai consciente, o pai seguro, ele não vai dar à criança o que ela quer, ele vai dar à criança o que é bom para ela. E a gente tem que, obrigado Deus. Obrigado, Deus, porque quantas vezes que a gente está fazendo isso? A gente está sendo um Samuel. Eu ainda não caí em mim, como o filho pródigo, lá na parábola do filho pródigo. Caindo em si, ele lembrou do pai dele. Olha, meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa vida? Por que eu vivo só como se o dinheiro definisse tudo? Eu tenho que correr atrás de dinheiro, eu tenho que trabalhar por dinheiro, eu tenho que me humilhar por dinheiro, eu tenho que, tá aqui cuidando dos porcos e desejando a comida dos porcos, os porcos estão melhores que eu. Não, caindo em si. O meu pai, na casa do meu pai, um funcionário está melhor do que eu aqui. Então eu vou voltar, vou me humilhar, vou pedir para ele uma chance. E foi o que ele fez. Tem gente que precisa cair em si, que o que está fazendo não é sair do último problema que teve, do grande problema que teve. O que está fazendo, as obras que está tendo, é apenas
repetir o problema. É sair do Saul e ir para o Eliabe. O que o Senhor disse sobre o Eliabe? Vamos de novo. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Deus já tinha rejeitado o Eliabe. Como ele rejeitou o Saul, aí você vai dizer, mas o Eliabe nem tinha sido rei, mas não servia nem para chegar lá. O Senhor falou, eu já o rejeitei. E a gente entende, né? A gente entende por que Deus tinha rejeitado Eliabe. Eliabe é aquele tipo de pessoa que tem obras. Tem obras. São obras boas, obras certas, mas intenções erradas. Porque a intenção é o combustível que queima para Deus. A energia é o combustível que queima para nós, que nos dá a condição, que faz você levantar, e que faz você correr, que faz você andar e trabalhar e fazer força, até pensar. Porque você quer uma coisa que queima mais energia do que o cérebro? É o cérebro que mais requer energia aí da sua parte, uma energia cara. Energia é o cérebro. Se forçar agora aí, você vai pensar. Se eu te der uma conta para fazer sem calculador e falar até o final do culto, eu quero que você faça essa conta. Pode demorar, mas você vai gastar energia aí, ó, e você vai fazer a conta. Energia. Então, tem a energia que você queima aí no seu cérebro, no seu corpo, para fazer força, para andar distâncias, para resistir em situações. Mas a energia, o combustível que queima para Deus é a intenção do coração. Que é a palavra de ontem ainda, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. O Eliabe, a energia que chegava para Deus, o combustível para Deus, foi rejeitado, foi igual Caim. Porque a gente tem que lembrar que assim como o Eliabe, que lutava batalhas do povo de Deus, que eram batalhas de Israel, a intenção dele não era boa. A motivação não era boa. Mas o Caim, você quer mais que uma pessoa dar uma oferta? Como que você pode pensar uma pessoa que dá uma oferta e é rejeitada por Deus? Imaginem, tem gente que nem oferta dá, Deus toca, Deus fala, ó, hoje eu quero isso de você, hoje eu quero tanto em dinheiro. Tem gente que não chega nem no ponto da oferta, o Caim deu oferta, mas foi rejeitado por Deus. Porque certamente não fez a oferta como Deus lhe determinou, ele fez como ele queria. Então, Eliabe, nós vemos quando o Eliabe estava ali, junto com Saul, os 40 dias, vendo aquilo, passando por aquilo, ele não fez nada, não moveu nada, ele ouviu o desafio, ele ouviu as garantias que o rei deu, ó, quem lutar contra o gigante, quem fizer algo contra o gigante, vai casar com uma filha minha, o pai vai ser isento de impostos, vai receber uma recompensa. Espera aí, agora é minha oportunidade, eu tenho coragem, eu acredito, eu confio em Deus, eu sei que Ele pode me usar, eu vou me candidato. Ele não fez nada disso. Quando o irmão dele aparece lá, ele já chega julgando. O que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas tuas poucas ovelhas?
Eu sei o que você veio fazer. Ó, a gente julga pelo que a gente é. A gente afirma a coisa, sabe, com aquela convicção, porque aquilo já passou por nós. É o que eu falo, quando uma pessoa, né, às vezes a gente pega casos da mulher que o marido fazendo algo normal, ou que a esposa fazendo algo normal do dia a dia, tem aquelas afirmações, né, sabe, com quem que você estava, mulher quer mais fazer isso, né? Onde você estava tinha mulher, a mulher perguntando para o marido, onde você estava tinha mulher, era mulher casada, era mulher solteira, quantas, tal, e aquelas insinuações, né, aquelas coisas. E aí a pessoa naquele olhar, naquelas palavras desconfiadas, porque quando eu vejo um caso desse, que um traz, que outro traz, eu falo, olha, só tem uma maneira da pessoa fazer isso. Tudo bem, vamos lá, vou colocar uma exceção aqui. Tem gente que tem razão em ficar desconfiado porque já teve causas, já teve motivos para isso, né? A pessoa já traiu a confiança, a pessoa ela dá motivos, ela não se respeita, não se dá ao seu devido respeito. O que é o devido respeito? Para você entender. O homem casado tem que fazer as mulheres lhes respeitarem como homem casado. Uma mulher casada deve fazer os homens respeitá-la como mulher casada. Isso é dar-se ao respeito. Então, um homem casado, ele não vai ser muito simpático com mulheres que estão muito abertas. Aí você vai falar, não, você não falou ser muito simpático. Eu falei ser muito simpático. O homem, ele tem que ter um nível de gentileza, cordialidade, mas nunca o mesmo nível que ele tem com a esposa dele, com as filhas dele, né? Ele não vai tratar todas as mulheres iguais. Não. Ele vai se dar ao respeito. Então, assim, ele com mulher, ele vai até um ponto. Particularmente, um homem não chama a mulher de meu amor. E não tem homem que você vê que meu amor... Não, você está falando com a esposa dele, não. Eu não estou falando algo que eu ouvi alguém me contando. Tem homem que chama qualquer mulher de meu amor, meu bem, né? Então, na minha visão, esse homem não está se dando ao respeito de quem é um homem casado. Ele tem a mulher dele, essa é o meu amor, e essa é o meu bem. As demais, senhora, madame, moça, senhorita, jovem, e claro, principalmente como nós recebemos, né, já no nascimento. O nome, fulana, beltrana, né? Então, o homem que não se dá ao respeito, é óbvio que não é só chamar alguém por nomes. Uma coisa é você chamar tua mãe, tua cunhada, tua irmã, tua filha, uma pessoa querida, de confiança, né, por nomes carinhosos. Também já criando exceções que alguém diga, né, algum homem, não, eu chamo mulher de meu bem, que é uma mania, tudo bem. Mas uma estranha, e uma estranha às vezes que tem já um comportamento mais carente, você não chama de meu bem, de meu amor, que você vai estar alimentando isso nela. E a mesma coisa eu falo para mulheres, que ainda é mais comum esse comportamento de mulher, ô meu bem, ô meu amor. Não, você não chama todo mundo de meu bem, de meu amor. Aí você pode falar assim, não, mas eu faço isso, não tem maldade. Mas você não sabe a pessoa que está ouvindo, o nível de carência dela para aquilo ela entender aquilo como uma abertura. Eu estou falando
de alguém, eu estou falando de alguém, de mim no caso aqui, que eu já vi casos de homens. Um dia eu falei para uma obreira da igreja que ela estava num ponto chave ali de acesso, né? Ela lidava com algumas pessoas e a área que ela lidava, que estava ali, né, no dia a dia, perto, junto, né? Não é junto, mas estava perto, próximo ali de estar dando direções. Eu tive 2 casos de homens que vieram falar comigo dessa obreira, de que eles estavam gostando dela, orando por ela, e os 2, ao mesmo tempo, tinham certeza que ela estava também gostando deles. Óbvio, um sem saber do outro. E eu cheguei nela, né? Eu falei com eles, não tem nada a ver, né, tal. Na época até uma obreira interna. Falei, não tem nada a ver. Não, mas ela gosta de mim. Os 2 homens falaram comigo. Até foram corretos, né? Vieram perguntar se podia, se tinha, né? Podiam falar com ela, né? Eu gostaria de falar com ela, né? Tô falando tudo de gente com mais idade, tá? Não é jovem, não. E inclusive todos mais velhos que eu, a obreira, os homens. E aí eu falei, eu vou falar com ela. E eu pensei, o que está dando essa... Que eu sabia que ela não gostava deles. Eu sabia. Eu conversava com essa obreira. Né? E eu pensei, mas como, né? Por quê? Ela era simpática, mas isso é natural dela. Ela era... Mas uma coisa, aquilo ali, eu falei, opa, né? A pessoa precisa ser, é bom isso, é obra, está ali, receptiva, né, atenciosa, mas o que está dando essa conotação? Era isso. Ela usava expressões carinhosas com todo mundo. Sabe, algo como meu bem, ô meu amor. Aí talvez você que é um homem, uma mulher bem resolvido, abençoado, seguro, parabéns para você. Parabéns para você. Que Deus te abençoe. Glória a Deus por isso. Mas para uma pessoa que é carente, uma pessoa que é muito carente, uma pessoa que é extremamente carente, ela começa a ouvir de alguém expressões como meu amor e meu bem no convívio, aquilo mexe, aquilo move, tanto que eu estou te contando a situação. Os 2 ao mesmo tempo, na mesma época, né? Óbvio que não foi literalmente ao mesmo tempo, mas na mesma época ali. E eu falei para ela, falei, ó, eu até entendo, né, a senhora falar com mulher assim, mas corta esse tipo de expressão com homem, não está dando certo, né? Não é boa, não está. A senhora vai perder pessoas, porque aí a pessoa vai numa linha, aí quando vê que não, vai afastar, né? Acaba sendo até natural, melhor, né? Para não ter outras intenções. Então, muda. Então, tem aqueles que... Aí você vai dizer, ela não se dava ao respeito? De fato, não. Porque tem coisas que a gente precisa fazer por aquilo que é importante para nós. O que é importante. Então, quem é mais importante? Minha mulher, minha família, é mais importante. Isso, a Bíblia diz que você deve ter uma atitude superior, e ela deve vir, inclusive, na ordem. Primeira, com os domésticos da fé. Então, tem gente que não se dá ao respeito. E aí é onde vai gerar desconfiança. Quando não acontece isso, da pessoa não se dar ao respeito, tem gente que
Aí é desconfiada. E voltando para o Eliabe, o Davi, que não tinha lhe dado, né, motivos para tal, quando chega Davi, inclusive Davi chega com alimento, chega com cuidados físicos e cuidados da família dele, do pai dele. Davi não foi naquele acampamento porque ele quis, porque ele realmente era curioso, porque ele queria saber, porque ele era fofoqueiro, bisbilhoteiro, ou porque ele queria tripudiar dos irmãos que estavam na mesma situação que o Saul, de vergonha, de serem ali humilhados. Não. Mas o Eliabe afirmou isso. Eu sei o que você veio fazer. Então, nós vemos um Eliabe que até estava ali, sabe, alistado, soldado, um homem que pelo jeito tinha uma frequência ali no exército, porque devia ser um bom soldado. Mas não é a opinião do Anderson, tá? Está escrito aqui, eu o rejeitei. O Senhor o rejeitou. Não sou eu que estou dizendo que o Eliabe não era um cara legal. Deus rejeitou. Mas ele tinha aparência. E será que eu não estou como Samuel, que uma coisa acabou, uma coisa que se esperou muito, que gerou expectativa, que gerou, né, várias sensações, sentimentos, emoções, mas eu já recebi de Deus a palavra que me diz, isso já acabou, isso não vai acontecer, eu não tenho isso, eu não tenho essa situação, não tenho essa pessoa, não tenho esse lugar. E eu até já disse, tá bom, amém, Senhor, eu já entendi, mas eu falei que eu entendi, mas não entendi de verdade. Que aí a gente chama a bispa, ela vai dizer assim, você precisa saber que sabe. Sabe, não é dar satisfação, é ter uma consciência viva. Não é uma consciência morta. Eu sei. Não. Sabe quando o pai está falando com o filho, explicando para ele, está enfadonho, aquilo está maçante, e a criança fala, não, tá bom, pai, já sei. Não, então me diga, me responda agora, o que você entendeu? E a criança não responde, não sabe. A gente precisa saber que sabe, peraí. O Saul foi rejeitado, o Saul está fora porque não tem coração. Então, agora, eu estou indo para qual direção? Será que eu não estou indo para a mesma direção de um outro Saul? Será que eu aprendi mesmo a lição com a última experiência que eu tive? Aqui essa palavra é cada um ser um Samuel. Nós nem vamos falar do Saul, tal, nem do Eliabe, mas Samuel. Será que eu não estou até, espiritualmente, com obras? Não, então agora eu vou ungir, então agora eu vou orar, agora eu vou me levantar. Mas como que você vai se levantar? Vai se levantar em cima de Deus, da palavra? Vai pegar agora a palavra, vai buscar aí, dos últimos cultos que você ouviu, mas não ouviu, né? Que você estava, mas não estava nos cultos. Deixa eu entender, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo, deixa eu ver o que a palavra me diz. Será que, igual a gente ouviu no domingo, será que eu não estava dependendo muito da minha capacidade? Será que eu não me sentei em cima de alguma coisa material, um dinheiro que eu recebi, um cargo que eu tinha, o título que foi me atribuído e eu não estava dependendo da unção, eu não estava contando, inclusive porque a própria palavra fala, né, do Saul, que era um atirador, que a tribo dele
que ele tinha habilidade, que ele era bom em algo, mas cadê aquilo saindo? Ele não teve unção. E está aqui o culto, a gente já falou aqui sobre isso hoje. Por que ele não tinha unção? Porque ele estava vazio de Deus e cheio de si mesmo. Uma pessoa vazia de Deus, a unção não age por meio das mãos dela. Uma pessoa cheia de si mesma, se firmando em coisas, em dinheiro, não em valores, mas em situações, em pessoas, a unção não passa pelas mãos dela, a unção não passa pela mente. Às vezes você vê que um simplório, um pequeno, pode ter uma ideia que aquele que foi preparado para aquilo não tem. Não é o que acontece às vezes? Você vê um grupo de pessoas ali que ninguém delas preparadas, estudadas, capacitadas, não tem uma ideia que um simples tem. Que um pequeno que eu digo, uma pessoa inexperiente, uma pessoa nova ali na área, alguém que não tem todo o preparo, mas tem, aquela pessoa tem, porque de repente ela se esvazia dela, e ela está ali na dependência de Deus. Senhor, quem eu sou aqui? Meu Deus, me ajuda, que se o Senhor não estiver comigo aqui, eu vou ser espremido, eu vou ser absorvido aqui. Não, me ajuda, esteja comigo, me acompanha, me unge, me usa. Que é o caso do Davi lá com Golias. Eu sou o cara, porque eu sou melhor. Não, o Senhor me entregará. Eu não estou aqui porque eu sou o cara, porque eu sou o mais habilitado, mas porque eu acredito que o Senhor, Ele entrega, o Senhor, Ele vai usar o que eu tenho, porque eu creio, ninguém aqui creu. A indignação de Davi, ela era legítima. Quando ele viu aquilo, ele não entendeu como que todos esses homens estão aceitando esse homem falar o que ele está falando, e aqui é só acreditar em Deus, que Deus vai usar o instrumento para dar livramento. E ele não era treinado ainda, tanto que ele não conseguiu empunhar a espada do Saul. Algo para ele era muito pesado, era uma experiência que ele não tinha, era uma força física que ele não tinha ainda. Mas ele foi com o que ele tinha. Que era o que ele acreditava, não é por espada ou por lança, mas é em nome do Senhor. Então, o Samuel, quando ele viu tudo o que aconteceu com Saul, ele não se indignou com Saul. Ele se indignou agora de Israel ficar sem o rei com aquela imagem que o Saul passava. Aí agora ele vai ungir, ele substitui imagem por imagem, que esse é o erro pior que o outro erro que alguns estão cometendo. E para mim a palavra, ela, antes de tudo, ela está falando disso. Tem gente que está saindo de um erro para ir para outro erro igual. Não é igual literalmente, mas é igual semelhante. Sabe? Não é Saul por Saul, mas é Saul por Eliabe. O Eliabe não era igual ao Saul, mas ele era imponente, ele era alto, ele tinha uma aparência que passava algumas ideias. E o Samuel, um homem de Deus, um profeta, um homem que ouvia Deus, estava indo por este caminho. O que mostra que eu posso ir por esse caminho, se eu não tiver muito ali, sabe, atento à palavra. Porque o Senhor mesmo já tinha falado para Samuel, eu o rejeitei. Então, peraí, eu rejeitei ele, então,
Como que Deus trabalha? Tudo que tem a ver com isso, então, está fora. Então, eu preciso pegar isso, eu preciso receber isso e não ter o meu próprio julgamento das coisas. O meu julgamento tem que ser o julgamento de Deus. O meu discernimento não pode ser um discernimento baseado nos meus quereres. Eu quero. Não, o meu discernimento ele tem que ser, antes de tudo, espiritual. Isso aqui está agradando a Deus, isso aqui é de Deus? Não, então não é para mim. Muito cuidado para você não sair do Saul e estar indo para o Eliabe. De estar saindo de uma coisa, estar saindo de um lugar, está saindo de um tipo de parceria, está saindo de um relacionamento, estar saindo de uma situação que Deus rejeita e estar indo para uma outra que parece muito. Por quê? Porque aí é onde tem que você saber que sabe. Porque eu ainda sou um dependente da imagem. Porque eu não estou realmente aqui pensando o que Deus tem para mim. Eu quero agradar a Deus, eu quero a bênção. Não, eu ainda estou pensando como vão me ver. Porque aqui era o Samuel pensando como vão, quando alguém ver aquele comandante do exército de Israel, quando alguém olhar para a imagem do homem que governa Israel, eu quero essa imagem aqui, eu quero essa imagem boa, eu quero essa imagem do cara que é forte, do robusto, do alto, do que tem uma aparência firme. Espera aí. Mas não é isso que tem agora já? O que a aparência de Saul trouxe para Israel? Não. Não trouxe nada, porque as batalhas que o Saul venceu, ele não venceu porque ele era alto, não venceu porque ele era bonito, ele não venceu porque ele tinha uma aparência, ele venceu porque o Senhor deu vitória. E era isso que o Senhor estava dizendo para Samuel: eu dou vitória. Se eu colocar alguém, se eu colocar o poste para ser o comandante, o poste vai trazer vitória para Israel. Qualquer associação com um poste que tenha de governança no Brasil é mera e acaso de coincidência, tá? Não tem nada a ver. Mas o poste, eu ponho o cajado, por exemplo. Opa, é o poder de Deus. Deus usou o barulho que o Gideão fez num número ínfimo, perto do exército dos midianitas, para confundir aquele povo entrar em, assim, extrema confusão, em matar uns aos outros. Deus usa o que Ele quer. Às vezes você está aí muito preso. Não, mas eu preciso pelo menos mostrar isso. Não, mas eu preciso pelo menos de tanto. Mas eu pelo menos preciso ter tal imagem. Não, imagem é só imagem. Imagem é só imagem. Mas é verdade que a gente cresceu nesse contexto de imagem hoje. Como nós temos acesso muito fácil, eu digo um acesso demasiado à imagem, é natural que tenha muita gente ainda padecendo, sofrendo, atrasada, gente atrasada porque ainda está muito presa à imagem. E o que eu quero dizer que você tem muito acesso? Os vídeos, sabe? Tem muita coisa que a gente vê. Você entra aí no YouTube da vida, gente que... O cara, se ele tem uma câmera, se ele tem um canal, ele fala o que ele quer, ele pode dizer, não, porque eu comprei tanto, não, porque eu fiz tanto, não, porque eu sou isso, não, porque eu fiz isso. Em todos os sentidos. Você vê que tem gente que conta histórias que ali, numa questão lógica, você fala, é mentira. Tem gente que, o que você pensa que o presidente do Brasil já confessou publicamente diante de câmera que ele sai inventando números para impressionar as pessoas ao redor do mundo.
inventando números. Sabe, porque tem não sei quantos milhões de crianças passando fome e tal, o povo, meu Deus, e eu estou preocupado, nossa, esse cara é bom demais. E tem gente que, em vez de estar na palavra, está ainda, sabe, presa a números, está presa à imagem que foi construída, inclusive a sua própria imagem, não sai, sabe, não deixa de ter atitude Saul na tua vida, de falar coisas para agradar alguém, de fazer coisas para convencer alguém, de se endividar para impressionar alguém, para agora estar fazendo a mesma coisa para outras pessoas, por imagem, para ter imagem, sabe? É trocar imagem por imagem, não. A palavra do Senhor está dizendo, eu rejeito isso. Eu rejeitei o Saul, eu estou rejeitando o Eliabe também. Espera aí, Samuel, desperta aí, levanta, acorda. Troca Samuel pelo teu nome. Ô Samuel, não. Eu olho para o coração. Não, a imagem não convence Deus. Lembra que imagem é um combustível que convence e queima no coração do homem. Para Deus é intenção. Deus, ele olha para a intenção. Deus não vê a obra. O Eliabe lutava no exército de Israel. Davi não. Se a gente for falar de obras, quem tinha mais? Eliabe tinha mais, era mais velho, já tinha lutado batalhas, estava lá no exército. O Davi ainda não. Mas o Eliabe não tinha intenções que agradaram a Deus. E não é a minha opinião, ele estava lá e ele foi rejeitado. Deus falou, eu o rejeitei. E o que leva a Deus a rejeitar uma pessoa? O coração dela. O que leva a Deus a aceitar uma pessoa e aceitar o que vem dela? Cada obra, o coração dela, que foi o que fez com que Abel fosse aceito. Então a sua oferta, que foi a sua obra, foi aceita. Não seja o rejeitado por Deus, por seguir o caminho da imagem, por alimentar imagens, por, fomentar coisas baseadas em imagens. Não, porque se alguém me vê, isso existe até dentro da igreja. Não tem gente que, se você olhar dentro da igreja, num momento, por exemplo, do louvor, num momento de uma oração, tem gente que você vai falar, meu Deus, aquele ali é mais espiritual. Tem gente que precisa não é nem de um lenço, precisa de uma toalha. A pessoa está lá, ela se derrama, literalmente, derrama lágrimas. Mas, de repente, a palavra não está entrando, ela não está obedecendo. O que é obedecer? Eu entendi algo, eu estou fazendo aquilo. Eu não sou o crente, eu não sou o cristão, o espiritual só dentro da igreja. Eu mudo, eu rompo, eu, como Abraão, eu saio quando eu tenho que sair de uma situação, de um lugar, de um contexto. Porque as lágrimas, elas não são combustível de Deus. O que é combustível para Deus é a fé. Não é a quantidade de lágrimas que eu derramo que move Deus, mas é a fé que eu tenho. Então, tudo aquilo que tem ainda como foco a imagem, o que aponta para o mesmo que você já viu, já viveu, e de repente não tinha percebido que está revivendo, que está em lugar diferente, com pessoas diferentes, procedendo no mesmo padrão. Deus está dizendo, eu rejeito também. Rejeitei Saul, agora rejeito o Eliabe também, o Abinadab também, o Samá também. Eu quero coração.
Então dê coração a Deus. Você vai tomar uma decisão, você tá caminhando para algo na sua vida, você está dando um passo, dê um passo de fé. Dê um passo pela fé e não pela imagem. Tenha o comportamento que agrade a Deus. E eu repito que o combustível que move a Deus é o combustível do coração. É a intenção certa, é a motivação certa, acompanhada da obra, da atitude certa. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos refletir sobre o Eliabe. O que é o Eliabe? É um lugar? É uma pessoa? O Eliabe é um comportamento que apenas, talvez a cor do cabelo é diferente, talvez a altura é diferente, mas é um padrão de comportamento. A mentira, sabe? Mentir para si mesmo, mentir para as pessoas. Não é aquela mentira descarada, né? Mas sabe, aquela mentira é esse fazer de alguém que você não é falar as palavras que alguém quer ouvir, porque vão soar bem. E depois você não vai poder contar com Deus para te honrar naquilo, porque você não falou que era justo, que era certo, você não falou o que você pensava sequer. Você falou só porque alguém queria ouvir, depois como é que você volta? Quantas pessoas hoje estão tendo que manter aquilo que falarem, agora estão se arrebentando, estão se violentando por dentro, porque não querem, porque não concordam com algo. Mas como que agora eu falo que eu não concordo? Porque eu falei, porque eu quis impressionar, porque eu quis mostrar concordância com alguém. Eu já vi isso acontecendo. De pessoas dizerem algo, não, é isso aí, eu concordo, fulano, olha, não, olha, eu acho que você está super certo. E não era, só queria acesso, queria proximidade. Então, com bajulação, com falsos elogios. E não era o que a pessoa acreditava, o que ela pensava. Aí quando ela chega perto, que ela não suporta mais aquela mentira, como que agora ela fala, eu não concordo com isso, eu acho isso errado, isso aqui não é bom, isso aqui não é tão bom assim como eu disse que era maravilhoso. Imagem. Abaixo a imagem. Derruba o que ainda é baseado em imagem na sua vida. O Senhor está te chamando a ungir o novo. Sabe, a construir o novo. A fazer o novo. Você está iniciando algo agora, um projeto novo? Começa ele agora diferente. Conserta os erros que você já cometeu. Muda a base. Faz com outro padrão. Não, porque tem que ser assim, porque todo mundo tem que ver. Opa, ó o que está saindo da sua boca. Sai da boca, está cheio o coração. Você ainda está fazendo algo porque alguém vai ver. Não, porque a gente aprende na igreja um padrão de excelência. Excelência é uma coisa, mas excelência tem que ser sincera, verdadeira. Não pode ser apenas convencimento, convencer pessoas pelo que elas vão ver, não. Tem coisa que alguém pode chegar na igreja e dizer, não, porque está retrógrado, isso aqui não é mais assim, não, agora, opa, isso aqui não é para alguém gostar. Isso aqui é direção de Deus. Tem coisa que você vai melhorar a imagem, a aparência, porque é apenas aparência.
Você não vai deixar uma parede suja, porque a parede, tirando o seu propósito estrutural, não tem motivo dela estar suja. Você tem tinta, você tem acesso à tinta, ao rolo, ao pincel. É só aparência. Mas não pense que uma parede vai ser bem pintada, que inclusive dentro da igreja isso é literal. Se tiver que fazer uma parede reta, lisinha, mas ela não tiver estrutura, ou se ela tiver que ser rústica, mas suportar o prédio, se alguém chegar na Bíblia e perguntar, ela vai falar assim, eu quero a segurança. É uma palavra, é uma regra que tem dentro da igreja. Ela fala assim, primeiro vem a segurança. Como que é seguro? Não, vai ter que colocar pedra e não tem como ficar liso. Então vamos no seguro. Acabou. A vida da gente tem que ser assim, vai no que é seguro. O que é seguro? Que Deus aprova. Não, mas se eu colocar o fulano é influente e tal, mas Deus está com fulano, não, então não põe o fulano. Então paga para ver. Vai na fé. Faz do jeito certo. Abra portas para Deus entrar. Seja o que for. Tua vida, teu casamento, tua família, teu negócio, teu trabalho, tua empresa. E Deus não vai entrar se for bonito. Deus vai entrar se for sincero. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, obrigado pela direção. Obrigado, meu Deus, por nos situarmos. Porque aqui hoje cada um de nós é um Samuel que precisa analisar. Que precisa refletir, que precisa olhar para aquilo que está fazendo, para não, meu Deus, não ignorar a tua palavra, quando o Senhor está dizendo, não, eu o rejeitei. O homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Inclusive, o nosso coração é para onde o Senhor olha. O Senhor não olha só para o coração das pessoas com quem nós nos relacionamos. O Senhor olha para o nosso coração primeiro. Para aquilo que está no nosso coração. Para o que está saindo do nosso coração. Eu peço, Senhor, agora, que o Senhor nos ajude a ver o que nós não percebemos. E nos dá, meu Deus, a força que só podemos ter com o Espírito Santo para mudar padrões, para alterar comportamentos. Se tivermos que retroceder em algo para começarmos do jeito certo, então que aconteça esse retrocesso, esse recuo, porque, meu Deus, o que importa mesmo é estarmos dentro da tua bênção. É fazermos aquilo que o Senhor aprova, é ungirmos o novo rei. E ele não pode ser o Eliabe, porque o Eliabe é o segundo Saul. Tem que ser o Davi. Tem que ser algo diferente, algo aprovado, algo que toca ao Senhor, algo que permite o Senhor usá-lo, aproveitá-lo, fazer dele um instrumento, que isso aconteça primeiramente conosco, com cada um de nós. Que sejamos instrumentos, que o Senhor possa nos usar, que a tua palavra, meu Deus, não seja ignorada, mas que ela saia por meio das nossas obras, que a tua palavra saia de nós, passe por nós e que saia, meu Deus, em forma de um pensamento, de uma ideia, que as nossas obras tenham primeiro sido uma palavra do Senhor, que as nossas próprias palavras primeiro já tenham sido uma palavra do Senhor. Que sejamos como Davi, com quem o Senhor pode contar, quem o Senhor pode usar e abençoar. Eu creio, meu Deus, e declaro a tua obra por meio da nossa vida. Que sejamos como um Davi, e que tenhamos, meu Deus, e façamos escolhas por Davis, que é o certo,
que é aquilo que não tem imagem, que não convence na aparência, mas que agrada o Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a tomar decisões, a dar passos, a fazer escolhas que sejam Davis e não Eliabes. Que não repitamos os Saúls, meu Deus, que já se passaram com Eliabes, mas que venhamos ungir Davis, que venhamos dar passos Davis, que venhamos, meu Deus, ter a postura de Davi, que venhamos ouvir o Senhor, acatar a tua direção e fazer a tua vontade. Eu peço a graça, eu peço a unção, eu peço, meu Deus, a força que vem do Senhor para isso, para que assim decidamos, façamos e que sejamos abençoados. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.